Então agora a gente vai fazer uma série de simulações e começaremos pela simulação apenas desse estágio de entrada de um neurônio, considerando um op-amp como sendo o que faz a nossa operação aqui de subtração efetivamente, e uma entrada apenas, logo um caminho inversor e um caminho não inversor do sinal. Eles não vão estar ativos simultaneamente como foi falado antes, e aqui uma resistência R2 e R1 de 100 ohms. Né? Para o modelo do transistor, a gente incluiu um modelo aqui, CMOS Edu Underline Models, que é um conjunto de modelos simplificados para fins educacionais, disponibilizados na internet pelo livro do Baker. Quer dizer, o site do livro do Baker coloca estes modelos à disposição, e a gente vai usar o modelo de 1 micrômetro. Então, se vocês olharem aqui no modelo adicionado, está o nome dele aqui e colocado o length e o width dele. Então, o comprimento e a largura dele expostos aí. Para nós, nesse momento, é apenas um valor de referência inicial para que nós vejamos o funcionamento desta seção do neurônio. Como tensão de entrada, apesar de estar explicitado uma tensão de 5 volts aqui, arbitrada, e também para tensão que vai estar na porta desse transistor M2, mas está chamado aqui de M1N, e a tensão na porta desse transistor M1 está chamado como W1. Aqui está arbitrado que vai ser 0 para W1N, a tensão, e 5 volts para o W1, mas na verdade é que a gente colocou um comando aqui de varredura dupla, na verdade. A gente vai variar tanto o V1 de 0 a 5, com incremento de 0.1, quanto variaremos o W1 de 0 a 5 com incremento 0.5. Então, apesar de não ter colocado o circuito passo a passo, aqui a gente está expondo o circuito já completo dessa sessão, pelo menos, vocês podem tentar modificá-lo ou criar do zero a simulação. E caso tenham qualquer dúvida no uso do LT Spice, do simulador Spice de forma geral, podem entrar em contato sem problema. Então, aqui foi colocado um op-amp que, na verdade, é um macromodelo de um op-amp que, para fazer o funcionamento correto, precisa que vocês incluam também essa biblioteca do op-amp.sub. Ok, com isso em mente, quando nós formos simular, primeiro vamos averiguar como a entrada se comporta. Então a entrada está sendo varrida de 0 até 5 volts, como é esperado. E o WSUM aqui, eu vou clicar duas vezes para mostrar apenas eles. Primeiro observem que todas as variações aqui de peso resultaram nessa linha que parece uma só, mas na verdade são múltiplas, mas como o valor é muito próximo de zero, se comparado com a faixa de 0 a 5, ele parece quase como uma coisa só mesmo. Mas dando um zoom nele, né, apenas vendo ele, observem que para cada VGS diferente, ou para cada W1 que foi variado aqui, teremos uma curva separada dentro dessa varredura de 0 a 5 volts do VIN. E vai ser linear no começo esse efeito, e depois começa a ser não linear. Ok, os valores estão todos positivos, porque a gente está variando, vou fechar aqui, só para dar o zoom mais claramente aqui, estamos variando apenas o W1. Então, apenas este transistor aqui, que afeta de forma positiva o nosso circuito, está sendo variado. Por isso não tem um efeito negativo, né? O caminho negativo está sempre com tensão gate source igual a zero, ou tensão, no caso especificamente do gate aqui, igual a zero. Vamos olhar agora o circuito que tenha uma varredura tanto do peso positivo quanto negativo. Então, para isso a gente fez uma fonte comportamental aqui, que é um dos recursos do LT Spice, para indicar que a tensão deste nó vai ser o valor negativo da tensão do W1. Então a gente está variando o W1 de menos 5 a 5, e enquanto isso é verdade para esse transistor aqui, para esse nó aqui, para este aqui vai ter menos este valor. Quando os valores desta fonte de tensão forem entre menos 5 e 0, este transistor aqui vai estar em corte de qualquer jeito. Então, não importará para o funcionamento do nosso circuito se ele está menos 5, menos 4 ou 0 eventualmente. Só vai valer para quando ele estiver superior a 0, mais especificamente quando estiver superior à tensão limiar. E para este aqui a mesma coisa. Quando a tensão aqui for 5 volts e por consequência este aqui for menos 5, se for menos 5, menos 4, menos 3 ou 0, não vai fazer diferença porque vai estar em corte de qualquer jeito. Aqui já existe uma seção na continuidade, mas vamos analisar primeiro até apenas este ponto. Então, simulando, vamos ver inicialmente a entrada.
estabelecendo a varredura de 0 a 5. E agora a saída no WSUM para tanto a nossa varredura negativa de pesos quanto positiva. Então observem que o valor agora vai para um valor inferior ao que seria com entrada igual a zero e também para superior. Isso considerando várias curvas com vários W1 diferentes. Nesse caso existe também um nó de saída aqui, onde foi feita uma adaptação da tensão desse WSUM para outras tensões que são mais elevadas. Então, este bloco aqui faz um shift e também faz uma amplificação. E observem que as tensões agora estão começam do 0.5, mas vão até aproximadamente menos 0.3 e até aproximadamente 1.2 volts. Então, apesar de a gente ter amplificado o sinal em relação ao que era o WSUM antes, só colocando aqui para referência, né? Então, o nosso WSUM está centralizado aqui em 0.5 também, mas com amplitude baixa, e o Vout aqui é muito maior em amplitude. Ainda assim, nós não temos a função de ativação. Então, no próximo exemplo, a gente faz esta função de ativação. Este é um caso simplificado, considerando aquela variação 1 que foi mostrada nos slides. Então, esta parte inicial está idêntica ao que foi colocado antes, mas agora temos na saída dois diodos e uma resistência série entre a saída do op-amp e esses diodos para fazer a saturação que nós queremos, a não linearidade que queremos. Então, simular novamente. Mais uma vez verificar a entrada, verificar o WSUM, verificar a saída anterior a esse circuito que vai possibilitar a saturação. Então é o que vocês viram antes, só que um ganho modificado. E agora a saída efetivamente, que vai garantir uma saturação dentro de valores que queremos. No caso está a saída está em 1.2, indo até um pouquinho mais que 1.8 e descendo um pouquinho, descendo próximo de 0.5, que são os valores que a gente autorizava para a entrada do nosso circuito. Mesmo que na simulação aqui a gente tenha considerado uma entrada que vai de 0.5 a 5 volts, na verdade a faixa que a gente vai considerar como útil para o nosso sistema é de 0.5 até 1.8. Então, é isso que a gente vê na saída. Apenas para deixar claro aqui, a gente fez um shift, na verdade, né? Aqui o WSUM estava em torno de 500 mV. Aqui a gente usa uma referência RF low, deixa eu deixar mais claro aqui, que é justamente este valor que seria o zero do nosso WSUM, ou o neutro. A melhor expressão seria o valor caso não exista corrente de entrada, seria 0.5 aqui, mas a gente também usa um RF mid aqui para ser a tensão de saída da nossa situação meio de escala. Então RF mid está em 1.2 volts, enquanto o nosso RF low estaria em 0.5 aproximadamente, e aqui já está considerado com as variações do WSUM. Mas esse circuito, da forma como está, faz com que, além de amplificar, a gente troque a faixa dele que estava em torno de 0.5 agora para em torno de 1.2. Isso garante que a gente consiga compatibilizar a saída do neurônio com a entrada esperada do próximo neurônio. Mas lembrando que esse circuito colocado aqui é uma simplificação, ou melhor dizendo, é um circuito funcional, mas com limitações, que é aquelas limitações que foram faladas no slide correspondente em aula. Agradeço então o acompanhar de vocês da aula e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.